e um dado que já corre no bastidor, Silvio e Olavo, que talvez exacerbe essa violência, essa fala violenta, ameaçadora de Lula. Corre no bastidor que existe a possibilidade da prisão do filho do Lula, do pedido de prisão do Lulinha. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Barros, vamos com essa informação, por gentileza. É o que a audiência pede, a gente atende, é claro. É o assunto. Flávio já se posicionou, inclusive, num evento em Minas, né, Barros? Bom dia, seja bem-vindo, bom trabalho, Barros. Fala, Pittoli, bom dia, um abraço a você e a todos que nos acompanham. Pois é, Pittoli, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, informou que irá acionar o Supremo Tribunal Federal contra o presidente Lula após o petista insinuar que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro mereciam ser enforcados. Uma fala do Lula ontem, que ele diz o seguinte, abro aspas... Quer pôr a fala, Tem Barros? A fala do Lula? Vamos lá. Eu ia evitar essa... Não, já que é para ferrar, o pinguim assoviando, pinguim... Gente, você ia evitar? Eu ia evitar esse mas acho que é importante. Né? Vamos pôr na boca dele, então vamos pôr na boca de quem está ameaçando. Né? Bom, o Lula ontem teve um momento de desespero aí após a questão da taxação, Pittoli, falou um monte de coisas. Ontem teve, aliás, eu acompanhei ontem no Primeira Página a sua fala e inclusive os trechos das falas do Lula. E ele disparou ontem contra os filhos do Bolsonaro, foi um show de horrores, né? E em algum determinado momento, que o Edson está recuperando para a gente, ele faz uma menção a Joaquim Silvério dos Reis e fala sobre uma questão de enforcamento, que os traidores da pátria merecem ser enforcados. Ele classifica Flávio e Eduardo como traidores da pátria, aí ele diz que traidores da pátria merecem enforcamento. Ele questiona, né? O que eles merecem, né? Temos já no ponto, Edson, vamos conferir a fala do Lula então. Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu, porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha. Tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio. E quando ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação. Quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem, porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo, eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Chega, obrigado. Pois não, Barros. Bom, aí tem um erro na fala do Lula, depois o Pittoli vai comentar até, tem a questão do Joaquim Silvério dos Reis, que não foi enforcado, né? Bom, e ele disse essas e outras questões aí relacionadas à família do ex-presidente Jair Bolsonaro e fez bastante críticas, como eu disse, disparou nesse evento que aconteceu em Goiás ontem. Ele reclamou dessa decisão dos Estados Unidos de taxar os produtos brasileiros em até 25%, é por isso que ele estava nessa histeria. E o senador Flávio Bolsonaro respondeu, Pittoli, fez uma resposta em relação a essa questão específica sobre essa parte do enforcamento. O senador entende que isso é uma ameaça contra a sua vida. Então nós temos um vídeo do senador falando sobre isso na Câmara Municipal de Belo Horizonte ontem. Vamos conferir um trecho.
Ele diz que eu tinha que ser enforcado. Onde é que eu estou hoje? Eu estou em Minas Gerais, terra de Tiradentes, ao lado aqui do povo mineiro, que carrega aqui na bandeira do seu estado, liberdade ainda que tardia. E, gente, de verdade, e o Tiradentes, que é o símbolo de liberdade, alguém que lutou na Inconfidência Mineira para buscar a independência do Brasil em relação a Portugal, que foi executado por lutar por liberdade e independência e foi enterrado lá na Assembleia, onde hoje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde eu fui deputado por 4 mandatos e quase um século depois a nossa República foi proclamada. Eu quero dizer para você, Lula, que você não vai fazer comigo o que fizeram com Tiradentes. Você não vai me enforcar. Bom, a fala do Flávio. Olavo, Silvio Navarro, eu coloco um tempero a mais nessa agressividade do Lula. Primeiro, estúpido, historicamente falando, ele não consegue fazer diferença entre Joaquim Silvério dos Reis, né, e Tiradentes, ele não consegue fazer diferença, quem foi enforcado foi Tiradentes. Ontem, inclusive, no radar, Silvio e Coronel Gerson Gomes falavam sobre a história de Joaquim Silvério dos Reis, que depois de trair, vai para Portugal, volta com a coroa em 1808, mora no Maranhão e ali morre de causas naturais. É importante só para as crianças que nos ouvem entenderem que Lula não é referência, não é fonte bibliográfica para ninguém. Então, esse é só um ponto. Bom, isso aí não é novidade. Mas tem um tempero aí e um dado que já corre no bastidor, Silvio e Olavo, que talvez exacerbe essa violência, essa fala violenta, ameaçadora de Lula. Corre no bastidor que existe a possibilidade da prisão do filho do Lula, do pedido de prisão do Lulinha. E a gente já vem falando aqui na Auriverde há tempos que o calcanhar de Aquiles dessa campanha de Lula se chama Lulinha. Porque se ficar confirmado o que nós já sabemos com relação aos 25 milhões, que a gente não sabe nem de que moeda é, a gente não sabe se é euro, real, dólar, 25 milhões. Confirmada a mesada de 300 mil reais por mês. Confirmado esse vínculo já demonstrado numa viagem de primeira classe, Careca do INSS e Lulinha para Portugal. Confirmado o vínculo. E se a André Mendonça tiver a coragem de pedir a prisão preventiva de Lulinha, isso acerta em cheio qualquer pretensão do PT, em especial para as eleições de 2026. E entendo eu que essa história da taxação, Lula quer surfar nela. Não vejo, não consigo enxergar, Silvio e Olavo, e podem me corrigir, por favor, mas eu entendo que, embora a gente ainda tenha 45 dias de negociação, porque as taxações não foram aplicadas imediatamente, o governo brasileiro tem 45 dias para responder o governo americano diante das atitudes, das ações que podem fazer com que a taxação não ocorra. Entretanto, na medida, Lula entendeu o seguinte: opa, ali atrás, que eu vinha com a minha popularidade em queda vertiginosa, o que deu uma sobrevida ao meu governo foi dizer que a culpa da taxação da carta do dia 9 de julho é do Bolsonaro. A culpa é de Eduardo Bolsonaro, o Flávio que apoia. Isso deu uma sobrevida ao governo Lula há quase um ano, 11 meses, exatamente. Então, Lula, na verdade, o que eu vejo é que essa taxação, para ele, na cabeça desse energúmeno, é ótima, porque eu continuo aqui dizendo a culpa do Bolsonaro, tá vendo só? A vida do produtor rural do Brasil é culpa do Bolsonaro. Então, não vejo capacidade ou vontade de discutir e arrumar a casa. Não vejo. 45 dias é simples. Diante da classificação de PCC e CV como organizações terroristas, quem foi discutir nos Estados Unidos?
Só quem foi conversar? Só o Ministério da Fazenda, para tentar entender as consequências para o sistema financeiro. Não teve ministro da Justiça, não teve ministro da Defesa, ninguém foi discutir esse tema. Ninguém foi para cima do governo americano para falar assim, ó, vamos juntos, agora vamos combater o crime. Não, só foram entender o que está acontecendo do ponto de vista do sistema financeiro, que mostra que esse governo não quer combater o crime. Agora, esse governo também mostra, o governo Lula, que não está disposto a resolver a questão da 301, que pode trazer a taxação, porque isso é bom para Lula, entre todas as aspas, para culpar Flávio e Eduardo Bolsonaro, que são piores que o pai, segundo Lula. Então esse é um ponto, Olavo, Silvio, para passar para vocês. Mas esse tempero desse bastidor, que pode levar à prisão preventiva de Lulinha, isso está tirando o Lula do sério. Lula vive dias difíceis, porque esse bastidor de uma eventual prisão preventiva de Lulinha, dependendo da coragem de André Mendonça, isso acerta em cheio a campanha de Lula. Porque vai ficar demonstrado, Olavo, que o filho do presidente da República pode ter participação no roubo de aposentados, pensionistas, viúvas e órfãos. E isso preocupa Lula. Talvez este motivo maior dessa ira de quem ameaça Flávio Bolsonaro. Olavo. Me perdoa a detenção no primeiro momento, que é a fala de Lula. É importante entender, importante mencionar, colocar como paradigma, como premissa para continuarmos o raciocínio, é que Comando Vermelho e PCC foram taxados como organizações terroristas. Eu só vou fazer um raciocínio rápido com isso. Parece que o Brasil discute um absurdo em relação à questão das organizações terroristas. Sabe, a pergunta que se faz é: o que a qualificação como organização terrorista pode causar para o Brasil? A pergunta não é essa. A pergunta é: o PCC e o CV são organizações terroristas? Esse é o fato. É a mesma coisa que alguém que vai fazer uma cirurgia de estômago para tirar um tumor, fica discutindo o tamanho da cicatriz. Não, tem que tirar o tumor. Tem que cuidar do crime organizado, tem que tirar, acabar com isso. Mas a imprensa vendida está discutindo, olha, mas o reflexo na economia, o escambau de reflexo. Tem que acabar com o crime organizado. Eu assisti um vídeo, amigo ouvinte, me entristeci, um motorista de Uber, um pouco acima do peso, dizia desesperado na frente do vídeo: eu fui envolvido nisso, eu não tenho culpa. Eu entrego minha vida para Deus. Um abraço pai, um abraço mãe, e tiros. Esse moço morreu. É o crime organizado, é o grupo terrorista. É isso que você quer para os seus filhos? É isso que você quer para o seu país? Quando o Lula faz a fala confundindo Joaquim Silvério com Joaquim José, ele insuflou a prática do crime. Por muito menos houve um enforcamento, para não repetir o erro histórico. Por muito menos houve um enforcamento. Ou nós não imaginamos que o crime organizado no Brasil, esses grupos terroristas, está em polvorosa. Quando o Lula faz essa fala, ele está insuflando, não é nitidamente. E você sabe, amigo ouvinte, o que a velha imprensa focou em relação a esse fato? Lula cometeu um erro histórico. Pera, mas e a incitação ao crime? A possível incitação ao crime que aparece? Ninguém, o foco da notícia não é esse? A incitação ao crime? Os veículos ficaram, olha, a história é o detalhe. A questão importante aqui precisa se entender e se apurar essa incitação ao crime. É o fato, o homicídio. E nós estamos falando de crime organizado, o motorista do Uber que morreu. É isso, você já viu o vídeo de gente sendo morta, decapitada, mãos cortadas pelo crime organizado. É disso que eu estou falando. Essa incitação ao crime é fática, ela parece fática, ela precisa ser investigada com seriedade. Mas os ministros estão
no Gilmar Palusa, e isso não é importante, isso parece não ser importante, mas há um risco concreto de uma tentativa de homicídio. É importante frisar isso. Há um risco concreto, a imprensa mudou de foco e ninguém, ao que parece ninguém está apurando. Flávio disse que vai bater na porta do STF. Vamos ver. Se o STF, Silvio, gosta daquela classificação discurso de ódio, encontrou um, né, Silvio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, Olavo, bom dia a todos que nos acompanham, toda a audiência da Auriverde Brasil. Veja, o Lula, quando faz esse tipo de discurso, ele demonstra que não tem repertório. Para a imprensa velha, a grande imprensa em verbas da SECOM, ele tropeçou. Olavo disse agora sobre o erro histórico ao se referir à Inconfidência Mineira. Lula tropeça na história, foi o termo utilizado. Alguém que tropeça durante 80 anos na história é porque não conhece a história. E o Lula, quando parte para o microfone colérico, ele derrama aquilo que está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. No caso do Lula, ele derrama bile. Ele fala com o fígado, com ira. Então foi isso que a gente assistiu. Uma manifestação que incita a quem? Aí é que mora o perigo. Quem ele está convocando? Ele age como um líder de turba, por exemplo. A lei da turba, aliás, é até um conceito tratado do ponto de vista jurídico. A lei da turba, por exemplo. Ele está incitando quem? Ou ele está incitando algum tipo de lei marcial? Quando ele fala em enforcamento, ele está dando a sugestão, sim, de que alguém precisa ser tirado do jogo, de que alguém precisa ser morto. E nós temos no país um líder político, uma figura que sofreu um atentado durante uma campanha eleitoral. Nós estamos num período de pré-campanha eleitoral, por força da legislação, esse é o termo para junho de 2026. Mas daqui a pouco é campanha. Em setembro de 2018, precisamente num 6 de setembro de 2018, um Bolsonaro, a exemplo de Flávio, o pai Jair Bolsonaro, sofreu um atentado à faca, tentaram matá-lo. E foi um militante político. Foi alguém que militava pela esquerda, um militante do PSOL, o senhor Adélio Bispo, tratado como um louco. Mas veja, temos um exemplo, temos o retrovisor da história. E Lula, quando fala esse tipo de coisa no microfone, para uma plateia, embora ali a plateia todos tivessem crachá, são as seclas, mas o ponto é, isso reverbera, isso é muito perigoso e deveria ser tratado pelas autoridades como tal. A irresponsabilidade de alguém que ocupa o cargo de presidente da República. Então, infelizmente, esse é o Lula. Sobre outros assuntos, Pitoli, para eu não invadir aqui a pauta, apenas um ponto central. Essa estratégia da campanha petista deste ano é sempre tentar sair na frente com algum tipo de meme, lançando seus robôs para todas as partes nas redes sociais. Então eles tentaram, de largada, colocar... já fizeram isso com a questão do filme, agora não deu certo. Fizeram agora com a questão do tariflado. Eles ficam tentando usar determinados memes, determinadas jogadinhas com seus robôs pagos com dinheiro provavelmente do pagador de impostos, porque a SECOM tem muito dinheiro, o PT também. Eles estão tentando fazer esse tipo de jogo na internet, que também não dá certo, porque lá eles não ganham o jogo. Lá eles só agem quando a caneta pesada da censura atua. Mas a caneta pesada está do outro lado do Atlântico nesse momento, está em Lisboa. Bom, e a gente tem muito ainda para falar sobre esse tema, Silvio, Olavo. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo é do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.